Antes da gente prosseguir com esse vídeo, eu quero lembrar para você ficar até o final, que no final a gente vai falar sobre questão de Libertadores, mudança na Libertadores. Será que é possível o campeão e o vice, a partir de agora, irem para o Mundial? O que teria que acontecer para a gente conseguir que o campeão e o vice da Libertadores fossem para o Mundial? É uma mudança muito grande, mas é uma possibilidade que eu levanto aqui para vocês. Assista até o final, o vídeo está muito instrutivo, tem muita coisa interessante. Lembrando que o link do comentário fixado aí tem o nosso clube de membros, você tem sorteio no início do mês lá no grupo do Telegram, tem um contato com a gente, troca aquela ideia, tem a chance de anunciar apenas sendo membro no nosso Stories a sua empresa, o seu comércio, o seu negócio. E também tem mais opções quando você se torna no Clube VIP. Clube VIP você pode anunciar ainda nos stories do nosso YouTube. Além disso, você ganha, após 3 meses no Clube VIP, você ganha um manto personalizado e todo autografado, já com 3 meses no Clube VIP. O Clube Semi-VIP, com 6 meses você ganha, tá certo? É isso, torne-se membro, torne-se do clube, entre para o nosso Clube VIP. Você é muito importante aqui no canal. Fala, galera! Nova remessa do Bico do Urubu, a sua máscara, né, oficial do Flamengo, ó, vamos vencer mais essa, chegou nas lojas oficiais, Espaço Rubro Negro, loja.flamengo.com.br, e aí você pode adquirir utilizando o cupom PAPA para qualquer produto, tá? Inclusive, aqui ó, vencemos juntos, o anuário do Flamengo, álcool gel, os novos mantos, né, que estão chegando, o goleiro que está em pré-venda, o novo manto dia 14, jogo 2, o branco, né, o manto atual, e também você tem a possibilidade de adquirir o seu manto de pré-jogo também, que é maravilhoso. Então, utilize o cupom PAPA e tenha 5% de desconto. Galera, seguinte, a gente vai falar sobre alguns temas importantes nesse sabadão, um ótimo final de semana para você na quarentena, se é possível, né? E agradecer a galera do Flamiguinhos, quase chegando a 100 mil inscritos aí, vamos se inscrever, porque a gente vai sortear um boné quando lá no nosso Instagram tem a promoção para você participar, procura lá que tá lá no destaque, o boné do Flamiguinhos. O Flamiguinho tá chegando a 100 mil e chamou a gente para participar de um vídeo aí. Eu preparei um texto muito bacana para eles, falando sobre o Flamengo, a sensação de vitória, de como quando tudo está praticamente perdido, a gente acredita na vitória. Eu fiz um texto muito bacana que eu vou gostar que vocês vejam lá no canal Flamiguinhos. Então, a gente vai falar sobre algumas coisas importantes, como a mudança das regras da FIFA. Eu vi muita gente falando sobre isso, que foi aprovada ontem, né? A IFAB, a FIFA aceitou as mudanças e, inclusive, indicou às federações. A federação não é obrigada a acatar essas novas regras. A regra principal está na regra 3, no artigo 2, que é o seguinte, que é a mudança do número de alterações durante a partida. Ou seja, a CBF, a FERJ, a Comebol, elas não são obrigadas a acatarem essa mudança. Acontece o seguinte, geralmente, quando está se buscando que os jogadores tenham a capacidade de recuperação melhor, que os jogadores, zelar pelos jogadores, é óbvio que as federações vão aceitar. Inclusive a CBF já anunciou, inclusive publicou avisando que apoia a nova regra. Então as partidas e os campeonatos, mesmo os campeonatos que já iniciaram, como a Copa do Brasil, as fases iniciais, eles vão ter esse novo regulamento onde 5 substituições são possíveis. Então, por exemplo, deixa eu só explicar para vocês. Um jogador que machuca durante a partida, mas já foram feitas 3 substituições. Isso antigamente não era possível você fazer uma alteração extra, agora você tem 5. Mas para preservar até a questão do tempo de jogo, bola em jogo e tudo mais, e ainda não aconteceu o problema de cera, utilizarem a substituição para cera, continuam mantidas apenas 3 momentos de substituição. São mantidos os 3 momentos de substituição. Como que funciona? Se você for fazer a substituição, tem que fazer 2, 2, 1. 1, 2, 2. 3, 1, 1. Agora, eles dão a entender que teriam que fazer essas 3 paradas ou utilizar também o intervalo, tá? Agora, ninguém falou nada
Se um clube como o Flamengo, por exemplo, que tem um elenco fortíssimo, eu vou falar até sobre isso, sobre a importância dessa nova regra para o Flamengo, que pô, foi sensacional para o Flamengo e para o Palmeiras. Seria o seguinte, o Flamengo, por exemplo, o Jorge Jesus, do jeito que ele fazer um treinamento onde ele troca 5 jogadores, os 5 do ataque de uma vez só. Ou os 2 laterais e os 3 atacantes. Bem, ele troca 5 de uma vez só e dá um gás novo na equipe. Se seria possível trocar 5, usar apenas a parada uma vez, trocar 5 jogadores se você não tiver nenhum contundido na partida. Bem, não tem nada que diga que isso não é permitido. Eles vão ter, a FIFA, a IFAB vão ter, né, a International Board, eles vão ter que explicar como que vai ser feito isso. Se o time vai poder, né, o técnico vai poder, por exemplo, fazer apenas uma parada ou um intervalo ou o momento que ele quiser e colocar 5 jogadores. Lembrando que ainda podem ser 6 mudanças em jogos, por exemplo, de competições que tem prorrogação, como a Libertadores da América, tá? O resultado empatado, que tem o jogo com prorrogação, você ainda tem direito a uma sexta, tá? Não foi mantida aquela substituição extra para prorrogação. Então, uma sexta substituição é permitida, beleza? Então, das mudanças que foram feitas, a principal é essa que a gente está trazendo para vocês, e isso é muito bom para o Flamengo, porque a gente, inclusive, esses pontos que a gente está falando com vocês, o professor Pedro levantou no canal dele, lá no Connect Fla, e a gente está conversando no nosso grupo Rubro Negros 2020 sobre essa interpretação da nova regra. E a gente estava falando também sobre a questão de você poder evitar casos como o do Arrascaeta, que ficou em campo no ano passado, mesmo machucado, e você acaba atrapalhando ainda mais a sua lesão, causando uma lesão pior do que era. Então, se o jogador não pode continuar na partida, você tendo 5 substituições, é mais provável que você consiga administrar isso e você consiga tirar os jogadores que estão com cansaço muscular. Isso é uma forma de preservar, porque eles estão esperando que a gente tenha de 48 em 48 horas os jogos para a gente conseguir comprimir e fazer com que as competições terminem, mesmo que elas comecem em junho, julho. Até porque, né, a gente teve o governador aí, o Wilson Witzel, ele prorrogando o isolamento no Rio de Janeiro até 31 de maio. Tá? Então, ainda não o lockdown, tá? Ainda não é um lockdown. A gente teve um recorde, mais de 700 mortes nessas últimas 24 horas, um recorde aí negativo no Brasil. O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos nesses números por dia. E o São Paulo continua, apesar de algumas pessoas terem dito aqui, que São Paulo continua sendo o epicentro, tá? E aí, o que é mais assustador, de todos os casos, por exemplo, da pandemia aí, confirmados, a gente tem 10% de letalidade. É muito alto. O Brasil aí tá com a maior letalidade, talvez, do mundo, tá? Uma loucura isso, mas eles então estão optando, tá, pela ampliação, né? Eles estão estendendo, prorrogando o isolamento até 31 de maio. Ou seja, o Flamengo se respaldava que o isolamento estava acabando essa semana, para ele poder voltar com as atividades no Ninho do Urubu. O jurídico do Flamengo, pelo menos, tinha falado isso ontem. Agora vamos ver qual vai ser o posicionamento do clube nesse momento, se vai ser possível a gente ter os treinamentos voltando, mesmo com todo o protocolo bacana que eles botaram lá, que eles mostraram, que dá para fazer tudo separadinho, tomando cuidado com o outro, diminuindo em 80% o número de pessoas simultâneas no Ninho, mas a gente sabe que com essa prorrogação do isolamento no Rio de Janeiro até 31 de maio, dificulta bastante. Se sair um lockdown, então, na área próxima ali do Ninho do Urubu e Zona Oeste e tudo mais, se for lockdown, aí, gente, aí é mais difícil ainda de acontecer algum tipo de treinamento no Ninho do Urubu. A gente sabe que agora, há quase 40 dias, a gente teve a construção aqui por perto, Barra também tem alguns, Rio Centro, mas a gente teve no Maracanã a construção do hospital de campanha, e o hospital de campanha aí do Maracanã hoje sendo inaugurado, aberto aí nesse sábado. A gente deseja muita luz, a gente ora para que Deus esteja com esses médicos e ajude muitas pessoas, né? Porque a gente precisa que esses médicos estejam aí com a mente tranquila, que estejam descansados e que possam ajudar o máximo possível de pessoas.
E agora sim nós vamos falar sobre a situação da grande mudança na Copa Libertadores da América, que pode acontecer já nos próximos anos. A gente teve aí clubes da Major League Soccer e do México também pressionando para jogarem a Libertadores. Então a gente poderia ter clubes americanos, né? A Major League Soccer, que tem até jogadores aí famosos, inclusive uma liga aí respeitada já no momento, a MLS podendo vir jogar a Copa Libertadores da América e também, né, a CONCACAF. A gente teve o presidente da CONCACAF, o Victor Montagliani, falando em maio passado que os clubes da Major League Soccer e da Liga MX não tinham intenção nenhuma de disputar a Libertadores. Inclusive, chegou a falar que era impossível. Mas a gente teve aí um site argentino, Double Amarilla, falando que a situação está mudando e que eles estão agora sim pensando em disputar a Libertadores da América. O problema principal para que isso concretize, né, para que aconteça, é o relacionamento frio que as confederações têm. Por exemplo, a Conmebol se recusou a participar de uma edição, né, da Copa do Centenário que a US Soccer estava desenvolvendo, a Federação Norte-Americana de Futebol, e eles queriam fazer para 2020 com seleções das duas entidades. Então o relacionamento não é muito bom, e a gente ainda sabe que a CONCACAF recusou a proposta semelhante da Conmebol meses antes. Então dos dois lados tem uma situação aí, né, de frieza nesse relacionamento. Mas a gente sabe que também o presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, já falou, inclusive, em maio do ano passado, que os clubes mexicanos tinham desejo de retornar à Libertadores, mas que os aceitaria como sócios plenos e não mais como convidados, com restrições e tal, como não ter vaga no Mundial em caso de título. Teria que haver uma junção total na Copa Libertadores da América. Outro fator dificultador seria a questão de logística, né? Por exemplo, como que uma equipe iria jogar, né? Uma equipe americana, por exemplo, iria jogar no Rio de Janeiro na quarta-feira e no sábado jogar em Seattle, tá? Por exemplo, muito difícil, muito difícil. Então essa questão de logística é o maior complicador. A gente tem também México, equipes, né, da CONCACAF, da América do Norte no geral, e aí América Central, América do Norte. É muito difícil essa questão da logística, você jogar lá, jogar aqui. Tem jogos que às vezes são na quinta-feira na Libertadores e a equipe teria jogo no sábado na América do Norte. Complicado, né? Deixa aí o seu comentário, eu gostaria de saber, você gostaria das equipes da CONCACAF, da MLS entrando na Libertadores da América, participando da Libertadores da América, podendo inclusive garantir vaga também no Mundial? E se, por exemplo, eles viessem para cá jogar a Libertadores e o campeão e o vice garantissem vaga no Mundial, hein? Já pensaram nisso? O campeão e o vice da Libertadores garantissem vaga no Mundial. Seria uma proposta interessante. Vocês vêm para cá, mas trazem a vaga de vocês para a Libertadores, já que vocês são sócios plenos. Concordam comigo? Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado, dá uma olhada aí no nosso comentário fixado, tem muita coisa bacana para você. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, excelente final de semana para todos vocês.